Olá, sejam bem-vindos ao Sim Talks, o podcast da CEMIG Sim. Eu sou a Silvia Castro e estarei sempre por aqui, bem acompanhada de especialistas, para bater um papo sobre os assuntos do momento ligados à energia. Quando o assunto é energia limpa, Minas Gerais é referência. O estado é líder em produção de energia solar no Brasil, fonte que já passou a eólica e se tornou a segunda maior em geração de energia no país. Além da produção, Minas Gerais também lidera na capacidade de distribuição da energia, ficando à frente até de São Paulo. Esse resultado é reflexo das políticas públicas que incentivam investimentos em geração de energia sustentável. Acordos internacionais como o Race to Zero e o projeto de lei de enfrentamento às mudanças climáticas reforçam o compromisso do Estado. No episódio de hoje, vamos conversar com Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais, que também é advogado e professor, né, Matheus? Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Silvia, a oportunidade. Sempre bom poder falar sobre Minas Gerais e a nossa trilha na direção de uma economia mais verde. Vamos lá, Minas Gerais foi o primeiro estado da América Latina e até do Caribe, né, a aderir ao movimento Race to Zero, que se fosse pra gente traduzir, seria a corrida para o zero, né? Conta um pouquinho, Matheus, o que é esse movimento, o que diz respeito a essa campanha e as diretrizes que a gente vai pegar aí para alcançar as metas dessa campanha. Há um esforço global, nós todos sabemos, para que a gente possa zerar os gases de efeito estufa. E o movimento Race to Zero, ao qual Minas Gerais aderiu em 2021, Minas foi o primeiro estado do Brasil e, como você disse, da América Latina inteira, inclusive a América Central e Caribe. Nós perdemos, só não fomos o primeiro do mundo, porque nos Estados Unidos 2 estados passaram na nossa frente. Mas é um compromisso internacional do próprio governo na direção de garantir a neutralidade de emissão de gases de efeito estufa, especialmente tentar zerar a emissão de gás carbônico. As pessoas que estão em casa, às vezes eu vejo que elas confundem um pouco quando a gente fala em zerar, falam, então não vai ter mais nenhuma emissão de gás de efeito estufa? Bom, a gente não consegue impedir que alguns gases sejam gerados, mas a gente pode, quando há essa geração de gás de efeito estufa, oferecer medidas compensatórias. Então, o Race to Zero, ele parte de dois grandes esforços, ou ele se inicia com dois grandes esforços. O primeiro é ter uma economia mais verde, ou seja, com menos emissão de gases. E aí, nisso, a substituição da matriz energética é muito importante. Acho que a gente vai falar sobre transição energética muito aqui hoje. Mas também há um outro esforço, que é o de adotar medidas que sejam capazes de capturar gases de efeito estufa. E aí nós estamos falando das nossas iniciativas de reflorestamento e manutenção de matas, porque com essas duas coisas em paralelo, a gente consegue zerar. Eu diminuo a emissão onde é possível e onde não é possível, eu capturo a emissão através de vegetação plantada. Esse esforço para a gente, Silvia, ele é importante não só por assinar o documento, né? Até alguém comentava comigo quando a gente fez a assinatura, falou, mas é um compromisso muito longo, né? As metas são para 2030, 2050, o governo já vai ter terminado. Mas ele é importante para mobilizar a estrutura institucional e social do Estado, empresas, entidades, pessoas e governo, na direção de compromisso com um novo comportamento no que diz respeito à forma de produzir e consumir. Se nós, por um lado, somos cada dia mais preocupados com a nossa dieta alimentar, né? Eu menos, né? Por isso que eu tô gordinho. Mas o brasileiro é muito preocupado, né? Eu não vou comer glúten, eu vou comer menos laticínio. Nós temos que lembrar que na nossa relação com o planeta, o cuidado tem que ser parecido. Se nós não tomarmos cuidado com o que nós consumimos em termos de quanta energia aquilo demanda, como aquilo é produzido, que tipo de estrutura industrial existe por trás, se nós não tivermos cuidados no nosso formato produtivo, a gente acaba comprometendo a natureza. Então tem muita coisa bacana acontecendo em Minas Gerais no Race to Zero. Acho que as mais importantes delas são o nosso novo plano estadual de redução de emissão de gases, que estabelece metas para 2030 e 2050, e o nosso esforço de educar o setor produtivo, tanto o agro quanto o industrial, sobre o papel deles. Porque o Estado sozinho não consegue realizar nada disso. Claro, todo mundo junto, né? E é um assunto, apesar do governo, né? Quando a gente fala aí dessa meta, pode até não ser esse governo de hoje, mas é um assunto para ontem, né? É uma urgência, né? Falar sobre isso e aplicar, não só falar, né? Mas falar é aplicar, pôr em ação, começar a inserir
essa consciência mesmo, né? As pessoas acabam olhando para a questão da eficientização energética com um olhar econômico. Não tem problema, acho que é um bom olhar inicial. Então a pessoa fala, eu preciso de uma geladeira que consome menos energia para minha conta ficar mais barata. Ou eu preciso instalar o painel solar na minha casa para que a minha conta de luz fique mais barata. É uma reflexão válida. Só que eu espero que as pessoas com o tempo percebam que elas estão fazendo muito mais do que isso, né? E aí eu não quero criticar o nosso modelo do passado, porque as pessoas não tinham essas informações que nós temos hoje. Mas nós erramos muito na construção da matriz energética. Eu vou dar um exemplo polêmico que não tem nada a ver com o Brasil para a gente ver como é que essas decisões às vezes são difíceis. A Europa decidiu há muito tempo atrás, há mais de 30 anos atrás, abrir mão da energia nuclear. E abriu mão sob o argumento de que ela era perigosa por conta do incidente de Chernobyl. Realmente, quase qualquer coisa conduzida sem cuidado é perigosa. Mas a Europa hoje vive uma economia de base petróleo. Então a gente fala às vezes de desflorestamento no Brasil e esquece que a gente roda uma parte considerável da população do mundo com base em petróleo. E isso tem que ir mudando. E está num estado como Minas Gerais, que tradicionalmente já era um grande produtor de energia verde através das nossas usinas hidrelétricas. Depois se tornou um grande produtor de energia verde através das nossas usinas de álcool. E hoje é o maior produtor de energia verde a partir das nossas usinas solares. É motivo de orgulho, né? A gente está na contramão de muita gente que às vezes até parece politicamente mais correta que a nós, mas não está fazendo o dever de casa completo. E aí a gente falando desse projeto, né, que é o de enfrentamento das mudanças climáticas, esse projeto instituiu a política estadual de enfrentamento das mudanças climáticas, né? Queria que você falasse um pouquinho da importância desse projeto e como que os mineiros podem ser beneficiados com isso, né? A gente que tem aqui o agro muito forte, né? A gente fala também muito do emprego verde, né? Dos empregos verdes. São esses postos de trabalho, né? Que vão contribuir para reduzir a emissão de gás carbono, então também de melhorar a qualidade ambiental também. Como é que os mineiros vão ser beneficiados aí com isso? Estava até pegando minha cola aqui para não errar um número, porque nós temos duas iniciativas em andamento, em paralelo. Uma é o projeto 3966, que institui a política estadual de enfrentamento de mudanças climáticas, e nós temos, por outro lado, o plano estadual de ação climática, que se liga diretamente ao Race to Zero. Então, tem coisa que a gente consegue fazer como Estado e eu não preciso da autorização, como governo estadual, e eu não preciso da autorização legislativa. Tem coisa que eu preciso de autorização legislativa. Hoje, para pôr de pé o plano de ação climática, nós fizemos sem a presença de uma lei. O que significa isso? Que tem coisa que eu não consigo impor. Eu vou ter que negociar e se os negociantes comigo não cumprirem, eu posso só lamentar e tentar sensibilizá-los da importância deles cumprirem as metas que estão acordadas. Nessa linha, nós fizemos um plano audacioso, trazendo o setor agrícola e o setor industrial para a mesa de negociação e propusemos 29 grandes projetos, 29 grandes ações e quase 300 metas para esses dois setores e para o setor público de como reduzir as emissões. Mas a gente percebe que eu hoje, quando contratualizo nesse plano uma meta, eu estou assumindo um compromisso de cavalheiros. Nós não temos a força de impor, porque não há previsão legal, o cumprimento dessas metas. Então, a aprovação da política estadual de enfrentamento de mudanças climáticas, ela, por um lado, reforça, atualiza, moderniza a forma como a gente trata a questão. Porque a nossa última regra é um decreto de 2009, não tinha nem um Acordo de Paris ainda, quando a gente fez a primeira. Por outro lado, ela permite que a gente dê força jurídica para o nosso plano de ação climática. Por exemplo, tem uma meta no plano de ação climática que diz que a gente tende a alcançar até 2030 5,9 gigawatts de geração centralizada de energia solar. Hoje, para a gente ter uma ideia, nós temos pouco mais de 4 gigawatts de geração, e aí eu estou somando a centralizada e a distribuir. Então, nós estamos longe ainda dessa meta e eu tenho 7 anos só para acabar de chegar. E eu deveria dobrar esse número, mais que dobrar, chegando a 18 gigawatts em 2050, para que a gente possa caminhar na direção de zerar a nossa emissão de gás de efeito estufa. Quando eu tiver a lei aprovada, eu vou conseguir agir do lado público e do lado privado com mais força, de forma mais precisa, de maneira a garantir que essas metas sejam cumpridas. Então, estou muito animado. O projeto está lá na Assembleia, sendo discutido, e a gente espera que ele seja aprovado esse ano, porque vai ser importante para os mineiros. Nesse contexto sustentável, a energia limpa é um dos setores que mais atrai investimentos, né, para Minas. Estado que já é líder, como a gente já disse aqui, na produção de energia solar.
Como que você avalia esse protagonismo? Ainda há espaço para o crescimento da energia fotovoltaica no estado? Nós começamos a fazer há algum tempo atrás, com o Projeto Sol de Minas, que é um projeto da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Investe Minas, um mapeamento da capacidade de produção de energia solar no estado. E isso mostrou que Minas Gerais, para além da questão tributária, que algumas pessoas chamam a atenção, que até um benefício que se encerrou para usinas que ainda não se cadastraram até o início desse ano, mas para além da questão tributária, Minas Gerais é, curiosamente, o melhor estado para você produzir energia solar no país. As pessoas sempre têm a impressão, eu também tinha, de que era melhor produzir energia solar na praia. Mas eu brinco que a montanha é muito apropriada para a produção de energia solar. E isso fez com que a produção de energia solar tivesse sido um dos grandes motores da atração de investimento nos últimos anos. Minas Gerais, nos últimos 4 anos, atraiu pouco mais de 260 bilhões de reais em investimentos. Desses, mais de 50 bilhões de reais foram investimentos em energia. 51 bilhões de reais. Então, se a gente for olhar para o setor energético, ele já representa alguma coisa como 20% da nossa atração de investimentos. Desses 51 bilhões de reais, 49 bilhões foram para a energia fotovoltaica. Então, 90% do investimento, mais de 90% do investimento feito em Minas Gerais em energia gerada a partir do sol. E a gente tem visto isso mudar a cara de algumas regiões do estado. São mais de 6 mil empregos projetados só para esses investimentos já captados, e isso vai fazer com que Minas Gerais, ao longo do tempo, se transforme novamente no celeiro da produção energética do país. Eu falo novamente porque quando a gente teve a construção de Itaipu, Minas perdeu o protagonismo de maior gerador de energia do país, mas eu tenho, para mim, muito claro que o fato da gente ser o maior gerador de energia fotovoltaica e a energia fotovoltaica ser o centro da geração energética do futuro vai fazer com que nós voltemos a ocupar esse lugar, o que é bom para a moral de Minas, mas é muito bom para a economia. Gera emprego, qualifica a renda nas cidades e traz alternativas para regiões que estavam, de alguma forma, ali sofrendo. Eu falo que Minas passou por períodos de empacamento econômico, né? Para quem é da roça como eu, sabe o que é estar em cima de um cavalo empacado. Em que a gente sofre soluços, em que a gente não cresce. Isso aconteceu conosco aqui em Minas Gerais nos anos 2000. Né? Nós passamos 10 anos muito difíceis aí, entre 2005 e 2015, com pouquíssimo crescimento econômico. A gente recuperou isso ao longo dos últimos 4 anos e a energia fotovoltaica é parte importantíssima desse esforço. Falando sobre isso, né? Você falando dessa questão dessa ideia errônea que se tem sobre o melhor tá na praia, o melhor é estar perto ali, né, do litoral, me veio em mente o norte de Minas, né? Quando você está falando aí dessa questão de áreas que ainda não estão tão desenvolvidas, eu até vi um termo que eu achei bem interessante, falando que as usinas fotovoltaicas serão uma revolução social no norte de Minas. Você enxerga dessa forma também? Ela já está mudando, né? A energia fotovoltaica já está mudando a realidade do norte. Desses 49 bilhões de reais de investimentos atraídos, quase 40 bilhões são para a região norte do estado. E quase 9 bilhões são para a região do Vale do Mucuri e Jequitinhonha, o que significa que praticamente todo o investimento que foi feito nessas duas regiões, que são as regiões mais pobres do estado de Minas. Então, são lugares onde a chegada desses empregos, a chegada desse investimento é capaz, sim, de transformação social. E a gente tem que começar a olhar para essas regiões como regiões de riqueza, né? Eu falo isso muito quando estou no norte ou nos vales especialmente, porque são regiões ricas em minério, são regiões que têm ainda uma agricultura e uma pecuária sofrida muitas vezes pela falta de irrigação, mas que é importante para a economia do estado, que vem tentando diversificar a sua economia, mas que sofrem também um estigma de região pobre. O fato da gente levar para lá o centro da energia, que é considerada a energia mais tecnológica, que é a energia solar, muda até a autoestima de quem está na região. Então eu falo que é bom economicamente, é bom socialmente, mas é bom até para a moral de quem mora nas regiões que estão sendo beneficiadas pela implantação dessas usinas, e são grandes usinas centralizadas de geração de energia solar. Quem tinha aquele pedacinho de terra, né? Que achava que não ia dar em nada, que, né, o agro ali, a pecuária ali é difícil, e aí tá tendo uma possibilidade que nem eles imaginavam, né? Quando a gente viaja para fora, né? Eu tive a oportunidade de passar em alguns lugares em que a gente via fazendas enormes, solares, e olhava para aquilo e falava, gente, né?
Há hoje fazendas solares de quilômetros instaladas no norte de Minas. E isso me dá muito orgulho, porque a gente percebe que é possível sim gerar riqueza e emprego naquela região. E aí a gente também falando do norte, aí também causa o efeito inverso, né? Muita gente acha que em Minas só o norte também tem esse potencial, né? A CEMIG Sim, por exemplo, ela gera energia em todas as regiões de Minas. Como é que está o investimento de fontes de energia limpa nessas outras regiões aí do estado? Bom, vamos lá. Primeiro, geração distribuída cabe em qualquer lugar. Então, quanto a isso, não há dúvida, as pessoas já sabem disso, né? Nós temos geração distribuída presente em todas as regiões do estado. A CEMIG Sim está presente em todas as regiões. A gente vê esse esforço de cada prefeitura, de cada cidadão, de trazer a micro e a mini geração para perto de si. E também é centralizada, porque a gente fica com essa impressão de que talvez não seja possível, mas é possível. Eu estive em inauguração de plantas solares no sul de Minas. Estive em várias inaugurações na região do Triângulo Alto Paranaíba e Noroeste. Aqui na região central nós temos usinas. No leste há usinas. Então, gente, não tenham dúvida, essa é uma transformação geral. Eu acho que talvez o norte chame atenção, porque para as grandes gerações centralizadas, a região norte tem uma capacidade de insolação efetivamente mais aguda, mas eu também tenho grandes áreas disponíveis com um valor de terra um pouco mais baixo, o que faz com que o equilíbrio econômico do investimento muitas vezes fique melhor para grandes investimentos. Mas a gente tem a distribuída muito bem espalhada em Minas Gerais, todo mundo pode se beneficiar e tem se beneficiado dessa iniciativa. Tem sol para todos os cantos. Bom, eu vi numa entrevista recente sua que você citou que em Janaúba houve uma total ocupação, né, dos hotéis com pessoas de fora do estado que estavam na cidade para instalar painéis solares. E citou a necessidade de qualificação de mão de obra para esse setor. O governo planeja incentivos para promover essa qualificação e, por parte da iniciativa privada, como que você acredita que essa capacitação deve ser implementada de modo a contribuir com essa profissionalização do setor? Interessante, eu estive em Janaúba a última vez agora, durante o período da campanha eleitoral. E foi o hotel mais caro que eu paguei no estado, nada contra o hotel de Janaúba, mas me chamou a atenção eu pagar a diária mais cara lá em Janaúba. E aí, quando eu estava fazendo o pagamento, eu perguntei para a moça do hotel, eu falei, gente, por que a diária está tão cara? Ela falou, só deu sorte ter conseguido vaga. Ela falou, olha, nós temos mais de 2.000 pessoas de fora, morando hoje em Janaúba, ocupando casas e hotéis e pensões, para a instalação dos parques solares que estão ocorrendo aqui no entorno. O entorno de Janaúba é a região, Jaíba, que mais atraiu investimentos de grandes usinas. E aquilo me chamou a atenção. Por um lado, fiquei feliz por eles estarem com a economia movimentada e realmente restaurantes lotados, tudo cheio. Por outro lado, bate aquela tristeza, né? Porque a gente fica pensando, mas por que teve que trazer gente de fora para fazer esse trabalho, né? E aí, nós já estamos com uma iniciativa rodando no estado há algum tempo, Silvia, que é a iniciativa do Trilhas de Futuro. Trilhas de Futuro é um projeto nosso voltado para os estudantes do ensino médio, ou seja, estudantes que estão aí na faixa entre 14 e 18 anos de idade, em que a gente oferece para o aluno, em paralelo com a escola dele, um curso técnico, um curso técnico privado. A gente dá a ele a bolsa de estudo, o vale transporte, o vale alimentação, para ele fazer o curso que ele escolher durante 18 meses e sair certificado. Por que essa preocupação? E eu volto na questão dos painéis solares daqui a um minuto. Minas Gerais é a segunda maior economia do país, mas nós somos o 9º estado em renda média do trabalhador. Nossa renda média é menor do que todos os estados do Sul, que todos os outros estados do Sudeste e que até alguns estados do Centro-Oeste, o que não faz nenhum sentido. A nossa economia, por exemplo, é muito parecida com a do Espírito Santo, ou com a de Goiás. Por qual motivo o Espírito Santo e Goiás teriam renda média superior à nossa? E a resposta é qualificação de mão de obra. A mão de obra do mineiro, infelizmente, é pouco qualificada e nós estamos agindo de forma dura em cima disso, oferecendo os cursos técnicos de qualificação dos jovens. É a primeira vez que a gente verifica desemprego jovem maior do que desemprego da população idosa. Isso não existia no Brasil. Você preferia contratar um jovem porque ele tinha mais disposição para o trabalho. O problema é que, e aí vai uma pequena reflexão social nossa, nós fomos ao longo do tempo criando regras de afastamento dos jovens do ambiente do trabalho. E hoje, basicamente, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, com base em regras outras esparsas que foram expedidas, regras do Ministério do Trabalho, o jovem de 14 a 18 anos, ele não pode trabalhar
em chão de fábrica. Ele não pode trabalhar em lugar que haja umidade, em lugar que haja calor. Ele não pode trabalhar em lugar em que ele tem que carregar peso. Ele não pode trabalhar aberto ao sol. Basicamente o que ele pode fazer é carregar papel. E quando ele completa 18 anos de idade e tem de procurar um emprego para manter a si, manter a sua família, a única coisa que ele sabe fazer é mexer no celular. Então nós precisamos desses cursos técnicos. A gente pode oferecer curso técnico de qualquer coisa, mas o certo é oferecer curso técnico onde a pessoa consiga se empregar. E a energia fotovoltaica é uma janela excepcional para isso. Tanto na instalação dos painéis, quanto na manutenção dos painéis, esses técnicos vão ser necessários cada vez em maior volume. Nós estamos falando em mais do que triplicar a nossa capacidade de geração de energia em menos de 20 anos. Então, são vagas que hoje já são demandadas e que a demanda vai crescer de forma ainda muito grande. E aí entra o Trilhas de Futuro em paralelo com a geração de energia fotovoltaica. A gente tem cursos sendo oferecidos para capacitação técnica dos alunos. Hoje, são 100 mil alunos já matriculados no Trilhas de Futuro. E o nosso ideal é que a gente consiga terminar o governo com mais de 300 mil alunos no Trilhas de Futuro por ano. Para a gente ter uma ideia, nós temos mais ou menos 10 milhões de pessoas economicamente ativas no estado de Minas Gerais hoje trabalhando. Se a gente conseguir finalizar o governo com mais de 1 milhão de jovens qualificados, nós teremos causado um impacto de 10% na nossa mão de obra. E isso é muito importante. O curso técnico, ele tira o menino de um salário inicial de um salário mínimo para coisa de 1,5 salário, 2 salários mínimos no mínimo. E aí, gente, vamos fazer a conta em reais, não, faz a conta em percentual. 50% a 100% de aumento da renda média inicial de uma família por conta da oportunidade de um filho estar fazendo um curso técnico. Então, quem está na região das grandes plantas solares ou quem está em região que está vendo a instalação de micro e mini geração, procure os nossos cursos que estão ligados à instalação de plantas solares. Ele é voltado para os alunos do ensino médio, mas quando sobra vaga, a gente abre a vaga para o público geral. Trombei outro dia com um senhor de 75 anos de idade fazendo Trilhas de Futuro, então ele é acessível a todas as idades e ele é capaz de mudar a realidade econômica dessas famílias. Eu fico muito estimulado em saber que nós estamos gerando emprego com as plantas solares, mas eu fico mais animado ainda em pensar que a gente pode gerar emprego para quem já está lá, especialmente no norte e no Jequitinhonha e no Mucuri, onde a vida das pessoas ainda é muito sofrida pela falta de emprego. Eu tenho até um dado aqui que comprova a potência, né, desse mercado, que a busca por emprego em trabalhos fotovoltaicos cresceu 43% no último ano, né? Então tá aí a prova da potência desse mercado. Agora, estimular a produção de micro e mini usinas fotovoltaicas é importante também para garantir que muitas famílias tenham emprego e renda em regiões mais carentes, né? Existe um plano para fortalecer o mercado dessa geração distribuída em Minas, essas mini usinas, como a gente está falando aqui? Sim, na verdade o nosso esforço é de transição energética, né? Então quando a gente fala em transição energética, normalmente as pessoas estão pensando em carro elétrico, mas aí vai até uma ponderação. Nós somos grandes produtores de combustíveis de base verde, biocombustíveis. Muito mais importante para a gente do que fazer a transição dos nossos carros para carros elétricos. Você pode pôr álcool se você quiser ajudar a colaborar com um mundo mais verde. É fazer a transição da geração da energia. A energia que nós consumimos, quanto mais fotovoltaica ela for, melhor para o ambiente. E aí a mini microgeração entram diretamente na ação da responsabilidade individual, né? Cada um que decide colocar um painel solar na sua casa, ou que decide participar de uma usina de mini geração, está colaborando para que a gente tenha menos geração de energia com fontes que a gente muitas vezes sabe vão acabar sendo fontes menos limpas. Mesmo a energia hidroelétrica no Brasil, ela nos traz algumas consequências mais difíceis do ponto de vista de descarbonização, porque elas demandam alagamento. Então, as PCHs menos, as grandes usinas mais. Então, porque a pessoa fala, não, mas a energia que a gente consome é hidrelétrica, ela é verde. Ela é verde, mas a fotovoltaica é mais verde do que ela. Então, eu fico muito feliz de ver indústrias tomando conta de construir as suas gerações fotovoltaicas próprias. Casas, tomando conta de colocar no seu telhado a geração fotovoltaica. E essa é uma tendência que precisa continuar acontecendo. E ela, obviamente, gera aí um outro nicho de demanda de trabalho muito interessante. Porque uma coisa é essa mão de obra que está sendo formada para as grandes fazendas, para as grandes usinas solares.
para geração centralizada. Outra coisa é o prestador de serviço residencial ou industrial que vai lá para fazer a manutenção das placas de mini e microgeração, e que aí é um emprego muito mais pulverizado. A gente começou a nossa conversa aqui falando do fato que nós temos mini e microgeração em todo o estado. E, portanto, tem vaga para manutenção em todo o estado. Eu falo que quando eu era menino, eu morei na fazenda até os 15 anos, eu achava muito curioso, quem é do interior vai lembrar disso que eu estou falando. Toda cidade do interior tinha lá uma empresa que era responsável por instalar e fazer manutenção de antena parabólica. Acho que a maioria das pessoas sabe nem o que é isso mais. E eu brinco que a energia fotovoltaica é a nova antena parabólica. Todo lugar vai precisar ter uma pessoa especializada, uma pequena empresa especializada em dar manutenção, em fazer a instalação dos painéis. E isso vai demandar mão de obra, isso vai gerar emprego, vai gerar economia de uma forma mais sustentável que a antena parabólica, porque a antena parabólica arranjou substituto rápido, a energia fotovoltaica veio para ficar. Concordo. E traz também o protagonismo para as pessoas, né? Ao invés de estarem sempre ali pedindo ou esperando das grandes empresas, cada um também pode, né? É se sentir pertencente a esse movimento que a gente já começou e quer ver potencializar ainda mais, né? Até para a gente não ficar nessa impressão de que a energia fotovoltaica é uma coisa que está muito distante, né? Eu falo que é a vantagem e desvantagem de ter cara de muito tecnológico. Ela acaba dando ainda alguma impressão de que isso é uma coisa que está fora do meu alcance. Seja para eu trabalhar com aquilo, seja para eu comprar a tecnologia. Para empresas e pessoas, o meu alerta é o mesmo. Corram atrás de entender um pouco melhor sobre mini e microgeração e vocês vão ver que é um mercado que está já disponível para qualquer pessoa e que vai demandar cada vez mais gente trabalhando nele. Então, pequenos negócios ligados à manutenção das placas vão ser cada vez mais frequentes no Brasil. Constatando aqui a potência que o nosso estado tem nesse setor, porque Minas ainda é muito ligado à questão da mineração. Você vê aí uma nova potência surgindo para o nosso estado, que vai estar em nível de competição aí tão grande quanto a mineração. Como é que você vê aí essa atividade? Minas não vai ficar livre da mineração jamais. A gente carrega mineração no nome, né? Minas Gerais. Mas nós precisamos diversificar a economia das cidades mineradoras e das regiões mineradoras. Você depender de uma única atividade acaba te submetendo a riscos como o que se abateu sobre Mariana 8 anos atrás. Você tem, no caso lá, um desastre terrível ambiental e humano que paralisa as atividades da mineração e a cidade submerge numa situação de pobreza que vem a duras penas sendo superada pela administração local, pelas empresas e pelas pessoas naquela região. A gente não pode permitir que isso aconteça com os municípios mineradores como um todo, e eles têm trabalhado na diversificação. A diversificação passa por serviço, turismo, por gastronomia, passa por tecnologia, mas ela também passa por você ter outras fontes de produção primária. E aí a geração de energia é muito importante. Nós temos grande potencial solar no estado quase todo. E aí há alguns projetos interessantes. Outro dia eu vi uma pessoa discutindo, porque você sabe, as pessoas que estão nos acompanhando também sabem, que está ficando cada vez mais ativa a discussão sobre geração solar sobre lagos, não é? Então é um tema que está crescendo, geração solar de placas flutuantes. E Minas tem muitos lagos e lagos muito grandes, então esse assunto tem chamado muita atenção em Minas Gerais. E outro dia eu vi uma pessoa falando, por que a gente também não fala disso sobre geração solar em cima dos grandes blocos de rejeito minerário? Gente, tem como fazer geração solar quase em qualquer lugar. É uma questão da gente olhar para esse setor e ver que ele é um setor de oportunidades, em que a gente pode, inclusive, pegar áreas que muitas vezes estão aí degradadas de alguma forma, ou que foram submetidas a mecanismos de mineração que, de alguma forma, mudaram a topografia e que a gente fala, não dá para fazer mais nada aqui. Dá para fazer uma usina solar, né? É uma questão de se esforçar para isso. Então sim, uma alternativa de diversificação. Se no norte é uma alternativa de levar uma atividade, para os municípios mineradores é uma alternativa para diversificar a atividade e assim cada uma das regiões ela vai ocupando um espaço. Fiquei pensando aqui nas potências que a gente tem, quando a gente pensa até assim, no nosso querido pão de queijo, no nosso café, quando ele também começa a ser fabricado de uma forma mais sustentável, responsável, isso também agrega valor até ao que a gente já tem muito forte no nosso estado, né? Então quando vem aí esses produtos que a gente já tem, né? Tirando aí a mineração, mas esses outros que também é potência para Minas, né? Há também uma valorização desses produtos quando vem essa responsabilidade, né? Na forma de produção, né? Eu acompanhei o governo do estado na reunião da COP que aconteceu na Escócia em 2021. O estado esteve presente com os nossos representantes agora em 22 no Egito. E o que a gente percebe?
Quando a gente fala de economia verde, nós não estamos falando só de ser politicamente corretos. Nós não estamos falando só de cuidar do futuro. Nós estamos falando também de oportunidades econômicas muito importantes. Transformar a nossa economia toda numa economia verde é um caminho para ganhar mais dinheiro. Eu falo até a pessoa bem egoísta que não pensa em ninguém além dela mesma e que acha que o mundo pode explodir depois que ela morrer, tem interesse em produzir de forma verde, porque tudo produzido com selo verde vai valer mais e já está valendo mais. E o governador tem o hábito de dizer que se nós já temos café verde certificado por se produzir de forma ambientalmente adequada, se nós já temos laticínios certificados por serem produzidos de forma ecologicamente adequada, se a nossa matriz energética está se convertendo numa matriz verde e a fotovoltaica é a ponta disso, nós estamos prontos para fazer até mineração verde no estado. Já temos algumas iniciativas nesse sentido e a gente tem que continuar caminhando nessa lógica, né, de ter a responsabilidade ambiental em Minas Gerais também como uma oportunidade econômica. Vai gerar mais emprego e mais dinheiro para os mineiros. Essa seria minha próxima e última pergunta, infelizmente, né? Que esse assunto rende, né? Tem muitas boas iniciativas que a gente pode trazer de fora, que a gente pode criar aqui dentro, né? Tem muita gente que tem vontade fora do Brasil, mas que tem pouca alternativa. Nós temos aqui um conjunto de coisas que facilita muito a nossa condição de falar em produção verde. Nós somos a maior área agricultável do mundo, nós somos a maior área de floresta do mundo, nós somos uma das maiores potências de radiação para a produção de energia solar do mundo, nós somos ricos em minérios de quase todos os tipos. Então, o Brasil tem condição de, desde que se organize para fazer as coisas de uma forma que não inviabilize a existência do próprio Brasil no futuro, de despontar como uma potência verde, uma potência ecológica. E aí quero só combater uma leitura que as pessoas às vezes fazem, de que o brasileiro é descuidado com o seu meio ambiente na forma de conduzir as coisas. Nós somos o país com as regras mais restritivas para desmatamento e desflorestamento do mundo. E se tem gente fazendo coisa errada lá na Amazônia, não vamos esquecer que aqui em Minas Gerais, desmatamento ilegal é coisa rara, da cadeia, é fiscalizado de perto. Nós já somos um estado com muito critério na forma de preservar os nossos biomas, seja a Mata Atlântica, seja a Caatinga ou seja o nosso maior bioma, que é o Cerrado. E isso devia fazer com que a gente tivesse cada vez mais orgulho do que a gente produz aqui. Do nosso pão de queijo, do nosso café, que representa 20% de todo o café produzido no mundo, né? Eu sempre isso me chama a atenção. Falar, toda vez que alguém toma uma xícara de café, 1 em cada 5 veio de Minas Gerais. Mas também da nossa energia. Então, nós estamos avançando em todas as áreas na direção de confirmar Minas Gerais como uma ponteira da produção verde no mundo. Maravilha, Matheus. Queria te agradecer a sua presença, esse bate-papo. Tenho certeza que a gente trouxe mais informações e mais motivos para todo mundo investir na energia limpa, na energia sustentável e nessa potência que vai virar em Minas muito em breve. Já está, não em muito em breve, já está acontecendo, né? Eu brinco que se nós temos hoje 4 GB de produção e nós queremos chegar a 18 só descentralizada, pode esperar, gente. Minas Gerais vai ter várias Itaipus solares rodando em pouco tempo. Maravilha. Obrigada por ter estado aqui conosco, pelo seu tempo, por trazer boas notícias, né? Muito obrigado, doutora Silvia. E quero agradecer também a você que ouviu o episódio de hoje. Sinta-se convidado a continuar acompanhando por aqui em nossos perfis e plataformas digitais conteúdos sobre tecnologia, inovação e a nova era da energia. Até o nosso próximo encontro.